Glória a Deus, sou da amada igreja com Santa Paz. Amém, irmãos? Nós estamos aqui, né, irmãos, reunidos em nome de um Deus que tudo pode, um Deus que nos livra, que nos guarda, né, nos protege em todo momento da nossa vida, quando saímos para trabalhar, né, quando levantamos, pegamos nosso carro de bicicleta ou de a pé. É um Deus que está te dando livramento a todo instante, irmão, porque o adversário das nossas almas não descansa, mas ainda bem que nosso Deus também, ele é atuante constantemente nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quantas vezes sobre mim lançaram pedras e tentaram destruir a minha vida. No caminho prepararam armadilhas, foi tudo em vão. Fui caçado feito um pássaro sem ninho, mas Deus me fez voar e pude atravessar o imenso oceano. Já em terra caminhei por sobre espinhos, não foi difícil andar, pois o Senhor Jeová envolveu em seus planos. Eu faço parte do mistério deste Deus, há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem falha, não consegue me matar. Eu faço parte do mistério deste Deus, há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem falha, não consegue me matar. Quantas vezes fui traído por aqueles que diziam ser amigos de verdade, mas se escondem e preparam mil ciladas no coração. Fui caçado feito um pássaro sem ninho, mas Deus me fez voar e pude atravessar o imenso oceano. Já em terra caminhei por sobre espinhos, não foi difícil andar, pois o Senhor Jeová envolveu em seus planos. Eu faço parte do mistério deste Deus, há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem falha, não conseguem me matar. Eu faço parte do mistério deste Deus, há um segredo que ninguém sabe explicar. Não me fere a navalha, toda arma vem falha, não conseguem me matar. Não consegue me matar. Não me fere a navalha, toda arma vem falha, não conseguem me matar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô glória. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e temem. Pode tentar, mas não vão conseguir. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando pelo dízimo e oferta. Amém? Convido a todos, por favor. Vamos estar orando.
ofertante, pelo dizimista, e logo seguido para o ministro do Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, neste momento, pedimos ao Senhor que o Senhor receba essa oferta, recebe, meu Pai, a oferta, recebe o dízimo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, repreendendo o valente, repreendendo o devorador, o migador, o cortador, repreendendo a miséria, meu Pai, no meio do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos que o Senhor prospera, meu Pai amado, o trabalho aí do teu povo, a empresa aí dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado. Prospera o lar dos teus servos, Pai amado. Queremos abençoar, queremos agradecer ao Senhor pelo ofertante e pelos dizimistas. Ao mesmo tempo também, estamos aqui apresentando o teu servo, que o amado Espírito Santo, nosso amigo, meu Pai, traga à memória tudo aquilo que o Senhor, que o teu servo estudou, tudo aquilo que o Senhor revelou a ele decorrer dessa semana, na meditação da tua palavra. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, enche o teu servo com poder e autoridade do alto, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Então eu quero que nessa noite Deus possa trazer para nós o alívio que nós precisamos. Eu quero que o Senhor visite os nossos irmãos enfermos e amigos e conhecidos e parentes. Tanta gente que está doente, né? Que precisa de cura, e Deus está aqui nessa noite. Ele já começou a agir no nosso meio, eu não tenho dúvida disso, né? Mas o que iremos tratar nessa noite, pastor? Uma noite de ser um culto especial. Todas as vezes que nós nos reunimos, gente, nos reunimos para, como disse a nossa missionária Claudete, entregar a Deus a nossa oração, mas também para ouvir as instruções de Deus, para que possamos nos comportar de maneira que venhamos agradar a Ele. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor da glória dEle. E Ele deve se alegrar em nós. Nós somos a mais perfeita criação de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a fonte selada, o jardim secreto, que só Ele pode entrar nesse jardim. Ele tem a chave para entrar nesse jardim, que somos nós. Só Ele pode ter acesso. Não é João que disse? Aquele que é nascido de Deus, Deus guarda. E se Deus guarda, só Ele tem acesso a entrar, porque nós estamos guardados na mão de Deus. E porque estamos guardados na mão de Deus, nós estamos muito bem protegidos. E aí veio aquilo que Paulo diz, que por causa disso, nós somos muito mais que vencedores. Então, se você não tem a certeza disso, isso é uma coisa que é meia louca, acredite, a sua vida, se você quiser, ela será guardada por Deus. E olhe, imagine o que é a pessoa ter a vida guardada por Deus, gente. Isso é uma maravilha, porque Deus quer assim, Ele deseja assim, mas Ele respeita a nossa decisão, certo? Bom, eu estava lendo alguma coisa e alguém escreveu sobre a doutrina da depravação do homem. Quando nós estudamos aqueles os pontos arminianistas, calvinistas, nós encontramos um deles, alguém escreveu lá, que o homem é totalmente depravado, que o homem nasce depravado. Mas a Bíblia, eu não encontrei ainda alguma coisa para me dar esse suporte de que o homem nasce totalmente depravado. O que é uma pessoa depravada? Já pensou que é uma pessoa depravada? É coisa terrível. Agora, o homem nascer com esse estigma de que ele é totalmente depravado, não é brincadeira, não. Aí eu escrevi no texto lá, o homem nasce pecador ou torna-se pecador? O homem nasce, em outras palavras, depravado ou torna-se depravado? A igreja de Jesus é formada por um povo disposto a serem limpos. Limpos. A igreja de Jesus não é formada por pessoas que não pecam, mas por pessoas, como nós estudamos aqui, que não têm prazer em permanecer no pecado.
O pecado, ele é uma afronta contra Deus. O pecado é errar o alvo. Nós erramos o alvo? Erramos. Nós ofendemos a Deus? Ofendemos. Mas nós não temos prazer em permanecer ofendendo a Deus. Até porque o Espírito Santo de Deus, que as irmãs cantaram aqui, nosso amigo Espírito Santo, você sabe que sabe qual é o ofício dele? A sua missão na terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu estou ofendendo a Deus, e o Espírito Santo é Deus habitando em mim, ele vai dizer: pastor, você ofendeu a Deus. E como eu tenho o Espírito Santo, eu sou sensível à voz deste Espírito. O que é que eu vou fazer? Correr para me reconciliar com o irmão e para pedir perdão a Deus e procurar consertar a minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele não veio para morar dentro de um coração depravado. Ele veio para morar dentro de um coração restaurado, refeito. Se alguém é depravado, você pode sim receber a presença deste Espírito através do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus que tira, que transforma o homem. Então ele transforma o coração do depravado num coração santificado. Esse é o Espírito Santo que nós conhecemos e que nós servimos. Eu tenho 2 textos clássicos. Depois eu leio isso aí. Mas é correto? É uma pergunta que se faz. É correto pecarmos e darmos a desculpa de que herdamos o pecado de Adão? É o que nós fazemos. É o que muita gente faz. Dá a desculpa de que pecou por causa de Adão. E que por conta disso, desse pecado que você trouxe de Adão, Deus não irá te cobrar, porque Ele te fez com essa inclinação. Nós seremos limpos hoje das nossas desculpas esfarrapadas diante de Deus. Deus não aceita nenhum de nós, nenhum ser humano pecar, permanecer no pecado e dizer que peca porque ele é homem, peca porque ele herdou de Adão essa natureza para pecar, e o pecado de Adão. A Bíblia não nos diz assim. A Bíblia afirma categoricamente que nós herdamos de Adão a sua natureza pecaminosa. O que é isso? A inclinação para pecar. Quando você lê o Salmo 58, verso 3, ele diz: aliena-se a criança, desvia-se a criança desde o seu nascimento. Ele nasce inclinado. Ele não nasce pecador. Por quê, pastor? Porque Jesus, o grande Jesus, aí não foi o pastor Marcelo que falou, não foi o evangelista Ednei que falou, não foi o diácono David que falou, não foi o diácono Douglas que falou. Quem falou foi Jesus. Deixai vir a mim porque delas pertence. Uma pergunta: criança é homem? É homem ou não é homem? Ou é o quê? É boneco? É cachorro? Criança é homem ou não é? Nasceu um menino ou uma menina? Nasceu um homem ou uma mulher? Nasceu um homem. Isaac tem 9 dias de vida e ele é homem. Pecado não entra no céu. Se as crianças nascessem pecadores com pecado, não entraria no reino dos céus, porque pecado não entra no céu. Não podemos confundir a inclinação que nós herdamos de Adão, o desejo, a natureza pecaminosa, o prazer em estar no pecado que está intrínseco em nós, na nossa natureza. Nós herdamos o pecado de Deus. É por isso que quando Jesus nos alcançou, Ele nos deu uma nova natureza. Nós temos agora 2 naturezas: a natureza que herdamos de Adão e a natureza que herdamos de Jesus. Então, a natureza humana e a natureza divina. Lembra a história que o pastor contou aqui dos 2 cachorros? E eu contei uma vez dos 2 galos que o cara ganhava. Quando o dia chegou e disse: olha, não vou jogar mais não. E você vem cá, me conta o segredo que você ganha. Ele falou: é muito simples. Eu suborno o cara que cuida dos 2 animais, e na semana que vai acontecer a luta, eu pago a ele por fora para ele alimentar só um.
Quando vai lutar, coitado, aquele que não foi alimentado vai cair. É mais fraco. Então nós precisamos saber a quem nós devemos alimentar. Se é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão ou a natureza divina que herdamos de Cristo Jesus. O que é que Paulo diz? Paulo diz que nós, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Recebeu uma nova natureza. E é essa natureza que nos leva até Deus. É essa natureza que faz nos aproximar de Cristo. É essa natureza em nós, a natureza divina, que nos impulsiona a estudar a palavra, a ler, a orar, a buscar a face de Deus, a nos consagrarmos a Deus, a nos arrependermos, a acreditar que o Senhor habita em nós, a saber e ter convicção que somos pecadores sim, porém não somos pecadores quanto mais. Não temos prazer em pecar. Pecamos porque nós herdamos a natureza do pecado. Uma missionária lá em Salvador, essa missionária não é brincadeira não. Quando o David botou na rede social, ela mandou para mim: estou em dúvida, pastor. Está em dúvida? Pois é. Aí passou 2 dias, ela mandou: já tenho certeza. O homem nasce pecador. Aí eu coloquei: está certa disso? Pode confirmar? Eu falei: leia lá o que Jesus fala no capítulo 18 de Mateus. Criança é gente, criança é homem ou mulher. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas pertence ao reino dos céus. E num outro momento, Jesus olha e diz assim: se você não se tornar igual a uma dessas, o que é que vai acontecer? Você não vai entrar no reino dos céus. Criança não tem maldade. Criança não maquina o mal, não deseja o mal para ninguém. Criança não se vinga do outro. Olha, você briga por causa do seu filho aí com os outros. Daqui a 2 dias você vai ver ele junto de novo, brincando, se agarrando, se beijando, e você bicudo com o pai dele lá, de mal. E os meninos agarrados lá, brincando de novo. Vai, criança. Isso é criança. Portanto, nós precisamos nos posicionar em Cristo. Gente, nós somos privilegiadíssimos em Cristo Jesus. Não à toa Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz que nós estamos habitando, sabe onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, gente. Valorize a sua posição em Cristo. Não fique se arrastando aí, não. Com a cara de miserável, de acabado, mais ou menos, o senhor sabe, meu Deus, Não, o Senhor te chamou para vencer, Deus tem o melhor para você, depende do seu comportamento. Eu não estou falando de você adquirir bens materiais e riqueza, não, porque aquilo que Ele tem para te dar, ninguém dá, que é a sua paz. Jesus, quando olhou para a igreja, ele disse: olha, eu não vou te dar carro, não vou dar fazenda. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. Tem muita gente que tem tudo isso que eu acabei de falar e muito mais, mas não tem paz. Você precisa ter paz. Para ter paz, você precisa se posicionar em Cristo, gente. Vai na palavra e veja Jesus, o que é que ele fez. A semana passada alguém leu aqui, não sei se foi o evangelista Linei: o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ai, Ney, mas eu quero continuar aqui. Ó. Ele me tirou das trevas para a sua... Eu estou no outro patamar, meu irmão. E sou flamenguista ainda por cima. Outro patamar. Outro patamar. Mas não, o pessoal permanece aqui, ó. Aqui, sendo acusado pelo diabo e aceitando a acusação de Satanás, sendo pisado por Satanás, comendo migalha quando Deus tem o melhor para te dar. Deus tem o melhor para te dar. Posicione-se, meu irmão. Assuma sua postura, sua posição em Cristo Jesus e veja, o diabo vai correr de você. Ele vai bater em retirada. Quando eu ligo para essa daí, ou minha mulher liga para ela, a mulher está no hospital, cheia de furação no corpo, perna inchada, coçando igual o creu lá, coceira de macaco, mas ela diz: eu estou bem, porque Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo, eu estou bem. Eu estou bem, eu digo aí. Minha gente, a gente precisa ser louco. Paulo fala sobre a loucura da fé. A fé, e também ele fala uma coisa, né? Que a fé não é de todos. Agora aí, velho, ora a Deus pedindo fé. Mas eu não consigo acreditar, esse pastor é doido. Não consigo acreditar no que ele diz. Será que é só ele? Não, todo mundo aqui, a fé
é para todos, mas não é de todos. Seja sincero com Deus. Senhor, eu não acredito. Está vendo aqui, ó? O Senhor está dizendo assim, mas eu não acredito. Eu não acredito que eu consigo dominar o pecado, eu não consigo controlar o pecado, porque eu sou fraco, eu sou carne, eu sou falho. Deus, quando falou para Caim, depois que ele matou seu irmão, o Senhor disse assim, se você proceder bem, por acaso você não será aceito? Se todavia procederes mal, o pecado está diante de vós, já à sua porta. O seu desejo será contra ti. Porém, cabe a você dominar. Com quem Deus está falando? Com o seu povo. E para não ficar, mas isso é coisa do Velho Testamento, pastor, misericórdia. Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele diz, resista ao diabo. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Tem gente que está resistindo ao pastor, meu irmão, ao evangelista. Está resistindo à missionária. Está resistindo à diaconisa. Resistindo porque quer fazer do seu jeito. Resistindo ao patrão. Resistindo à patroa. Resistindo ao pai. Resistindo à mãe. Mas ao diabo não está resistindo. Está abraçado com o diabo sem saber que está abraçado com ele. Resistir ao diabo e é ele que vai fugir de você, velho. É ele que vai fugir de você. Recobre ânimo. Recobre ânimo. Jovens, Deus vai restaurar esse ministério aqui nessa casa. Não entregue os pontos, não desanime, não. Vocês são escolhidos de Deus, pessoa física. Vocês fazem parte de um grupo de pessoas que é invisível para muitos, mas para Deus não é. A sua igreja, estudamos hoje aqui, você faz parte do corpo de Cristo. Se você se entregar, eu também vou ficar fraco por você, porque vai me entristecer. Mas a minha força vai te ajudar, a sua força vai me ajudar. Nós estamos aqui formando um único corpo. Aprendemos hoje aqui que os membros são todos igualmente importantes no corpo de Cristo. Então, não ache que você é inferior. Não ache que você não tem valor. Você tem muito valor, tanto quanto qualquer um de nós que estamos aqui. Qualquer um de nós que estamos aqui. Então, o que a Bíblia me mostra aqui? Eu vejo dois textos bíblicos, como eu falei aqui. Muito interessante. Isso aqui saiu até do lugar, deixa eu ver aqui. Bom, vai do dedo mesmo. Cadê? Ó. Quando nós lemos a Bíblia, nós corremos alguns riscos quando lemos a Bíblia, né? Porque sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é totalmente inspirada por Ele. Mas alguns, infelizmente, têm achado que a Bíblia ela é inspirada por Deus, porém não totalmente. Mas o que a Bíblia diz, e nós acreditamos, é que a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus. O erro está na hora de fazermos a interpretação dos textos, que muitas vezes fazemos fora do seu contexto, ou por conta de muitas traduções se perde o original dela, né? Aí acontecem essas coisas. O Salmo, o povo de Israel tinha um ditado que dizia assim, olha, os pais comeram uva e o dente dos filhos se embotaram, ou se mancharam, querendo dizer o quê? Olha, esses que estão aqui, essa geração que está sofrendo, eles estão pagando o preço do pecado dos seus antepassados. Deus, por várias vezes, escutou o seu povo falar isso. Mas aí Deus se levanta e diz, eu não quero mais ouvir esse provérbio no meio do meu povo de Israel. E ele então diz, olha, a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Nós não podemos, de maneira nenhuma, pensar que o que acontece conosco é por conta de coisas que os nossos antepassados fizeram e que Deus está cobrando hoje através de nós. Isso não condiz com a palavra de Deus. Deus é um espírito pessoal, como disse Langston, perfeitamente bom,
que em santo amor criou, sustenta e dirige tudo. Deus não trata Rosana da mesma maneira que ele trata Givani. Cada uma das duas tem um grau de espiritualidade diferente. É o caso que eu falo aqui. Eu posso falar com o Ednei coisas que eu não posso falar com o Vitor, por exemplo. O Ednei tem uma estrutura para ouvir eu falar com ele de uma maneira, e Vitor talvez não tenha a mesma estrutura. E se eu me dirigir a Vitor da mesma maneira que eu me dirijo a Ednei para tratar do mesmo assunto, eu posso perder Vitor na igreja. Mas aí entra o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que falou com Simeão. Você está na presença de Deus, ele te guia. Ele coloca palavras para que você possa dirigir aos irmãos, de maneira que você, ao invés de destruí-los, você os edifique. Ao invés de perder, você vai ganhar essas pessoas para Deus, vai trazer para próximo de você. Por isso que eu costumo falar, e é verdade, que igreja não é tribunal, igreja é hospital. Tem muitos aí que estão fora das igrejas, dos templos hoje, porque foram indiretamente ou diretamente expulsos dos templos por seus líderes. Esquecendo que a palavra de Deus fala: vós que pensa que está de pé, cuide para que não caia. O que é que aconteceu? O que houve com você, meu irmão? Vamos procurar consertar isso aí e vamos andar. E vamos andar. O conselho de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, o que é que ele diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não para aí. Ele manda examinar-se, manda consertar-se, e ele diz: e então, coma do pão e beba do cálice. E tem muitos líderes que estão proibindo as pessoas de comer o pão e beber o cálice sem antes orientá-los a examinar-se a si mesmo. E com isso, o diabo está cirandando dentro das igrejas. O pecado permanece na igreja. As pessoas estão usando indignamente por falta de instrução. Eu tenho ouvido muito de duas pessoas na igreja, uma missionária e um pastor, que me orienta muito a respeito disso. Pastor, os nossos jovens precisam ser discipulados. E isso aí não é demérito para ninguém. Eu preciso ser discipulado. Nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos aprender. O simples nós precisamos aprender. Não só os jovens, a igreja precisa ser discipulada. Eu estou para marcar aqui na igreja uma reunião, não aqui essa semana por causa da correria, com todos os dirigentes de culto, para que nós possamos alinhar como dirigir culto na igreja. Pastor não tem oportunidade, pastor está com a palavra, essas coisas que a gente começa, sabe, para não se perder e chegar aqui, nós precisamos instruir. É o que eu mais tenho ouvido aqui: pastor, a igreja precisa ser ensinada. E muitas vezes a gente acha que todo mundo sabe. Não é assim que a gente acha? Todo mundo sabe, não precisa, mas precisa. Até o pastor precisa. Eu preciso escutar vocês. Eu preciso ouvir os conselhos de vocês, gente. Deus usa dentro da sua igreja toda a sua membresia. O que é que nós estudamos hoje aqui? Os membros, todos são importantes dentro da casa de Deus. Deus não fala apenas com o pastor. Deus fala com o corpo, com a igreja. O pastor, ele deve ter discernimento para saber quando Deus falou e quando Deus não falou. Então, ainda a nação de Israel, eles não entenderam que Deus é um espírito pessoal e que trata individualmente com cada um de nós. Não entendeu. Ciente de tudo isso, Tiago escreve aquelas coisas lá que a gente já leu, e ele fala uma coisa sobre mudanças. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não pode haver variação ou sombra de mudança. Quando nós estamos em Cristo, quando nós temos esse Espírito habitando em nós não há mudança. Nós mergulhamos na palavra que Ele mesmo fala. A nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Por conta de outras palavras imbuídas nesse negócio, a igreja sofre, porque a mentira começa a andar dentro da igreja. Não importa, mesmo que haja prejuízo, a nossa palavra deve ser sim, sim. Não, não. Ainda que tenha prejuízo, não posso fazer nada. Mas é melhor estar com Deus do que fora de Deus. Bom,
Vamos ver o que diz João a respeito desse assunto. A respeito do pecado, se herdado ou é cometido. E a pergunta foi essa: herdamos o pecado de Adão? E eu considero que nós não herdamos o pecado de Adão. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, que tem inclinação para pecar. Olha o que ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos, isso aqui eu falo direto, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Traduzindo, não vive em pecado, ou seja, não vive constantemente pecando. Mas é possível? É. É possível? É. Assim como é possível orar todo o tempo, orar sem cessar, como disse Paulo. A Bíblia não iria nos instruir a respeito de algo que fosse impossível para nós. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Viver em pecado está constantemente em estado de pecado. E se estiver nesse estado, Deus está longe. Porque Isaías 59:2 diz que o pecado, ele afasta o rosto de Deus de nós. Ele encobre para que Deus não nos veja. Então, como nós podemos permanecer no pecado e ao mesmo tempo na presença de Deus? É impossível estar em pecado e ao mesmo tempo na presença de Deus. A pergunta agora que se faz aí, talvez alguém em casa: mas Deus usa o pecador? Eu digo, usa. Se Deus tem um propósito definido, Ele usa. A irmã Cláudia falou sobre um famoso aí da Bíblia que estava em pecado e Deus usou ele hoje. Sansão. Sansão estava todo errado. Estava no pecado terrível. Pecado contra Deus, pecado contra os pais, todo errado ele. Mas Deus usou ele porque Deus tinha um propósito com ele. Deus tinha um propósito com ele. Então, João aqui, gente, nesse texto, 1 João 5,18, ele está dizendo que o pecado, ele está afirmando categoricamente, o pecado é cometido e não herdado. Porque quando nós herdamos o pecado, se eu herdei, está em mim, nunca mais vai, não tem como sair. Mas o pecado é cometido e não herdado. Ezequiel, ele está corroborando com o que disse Ezequiel 18. Foi Deus falando lá atrás, ele está simplesmente corroborando com isso. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Se não pecar, não vai morrer. É vida. Se pecar e se arrepender, também não morre, vive, porque Deus perdoa o pecador. Deus perdoa o pecador. Então, não porque... olha o que diz Romanos 5,12. Diz que todos pecaram. Por que Paulo diz que todos pecaram? Porque o homem é impossível viver sem pecar. Será que alguém vive sem pecar? Só habitou um na terra que viveu sem pecar. Porque este também, ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque ele não foi filho de Adão. Jesus não herdou a natureza que nós herdamos. Ele herdou a natureza, ele veio com a natureza divina. Ele tinha natureza humana, sim, mas não era a natureza adâmica que nós herdamos. Em Jesus não habitou pecado. Por que nós herdamos essa natureza? Porque nós somos filhos de Adão. Olha lá o DNA de Thierry para você ver se não vai dar Manuel. Olha o de Arthur para ver se não vai dar Ednei. Olha o Paulo Vitor ali. Pega uma agulha aí, Douglas. Fura Paulinho aí para a gente ver o sangue dele agora. Vai dar o meu. Marcos Alberto está lá, o Paulo falou que ele está na igreja. Fura Marcos Alberto lá para ver se não vai dar pastor Alexandre aí. Ô Marcelo, ó aqui, ó. Carlos, coisa. Misericórdia. Eu já estou querendo botar Marcelo Alexandre no nome do homem. Então nós esquecemos que podemos resistir ao pecado. E isso tem trazido prejuízo muito grande para a igreja de Deus, para o povo de Deus, porque nos entregamos muito fácil. Resistir ao diabo, resistir à oferta do pecado, é simplesmente você se submeter a Deus. Quem vai guerrear as suas guerras, quem vai lutar contra o diabo, não é você.
se entregue a Deus, se ofereça a Deus, reconheça que você é dependente de Deus, que o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai defender as suas causas. É você que vai vencer, porque o Espírito Santo vai tomar a sua frente e vai andar para poder te dar a sua vitória. Davi um dia disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe. E aí eu estava lendo esse texto, né? Conversei até com um evangelista aqui na igreja. Alguém disse que a mãe de Davi cometeu adultério contra o pai dele. E aí ele disse que em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eu fui me aprofundar mais a respeito desse assunto, ele disse que nasceu em iniquidade. Para começar, um casal, quando tem filhos, o filho nasce em iniquidade? Nasce em pecado ou não? Não, porque o casamento é lícito diante de Deus. A relação sexual entre marido e mulher é lícito diante de Deus. Os filhos são bênçãos de Deus para nós. Então os nossos filhos não nasceram em iniquidade. Davi, ele estava falando a respeito dos seus pecados. Quando ele disse eu nasci em iniquidade, ele quis dizer eu trouxe comigo a inclinação para pecar. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo eu nasci com a inclinação ao pecado. Ele estava envergonhado dos seus pecados e suplicava o perdão e a misericórdia de Deus. Quando você vê o texto, ele não fala da mãe dele, ele não fala de Adão, mas ele fala dele. Ele suplica a Deus isso aí. Afirmou que nasceu em iniquidade. E muitas coisas têm sido arrancadas do texto, fora do contexto, para poder trazer essa depravação herdada que a Bíblia não ajuda a fazer. Então, na verdade, Davi comunica é o seu desespero por ter de enfrentar os seus próprios pecados. Quando ele chega diante de Deus para orar, ele chega envergonhado, arrependido dos seus pecados, e ele confessa a Deus que ele trouxe com ele, na sua natureza, essa inclinação para pecar, mas que reconhecia que Deus é poderoso para perdoar os seus pecados. Aí a gente vê ele mesmo escrevendo. Deus mandou ele para escrever no Salmo 103. Eu conheço a sua estrutura, sei que você é pó, por isso não lhes trato segundo os seus pecados. Deus sabe quando nós pecamos porque gostamos de pecar e quando nós pecamos porque a nossa natureza, a inclinação do pecado nos empurrou para lá e nos fez isso. Então ele fala dele mesmo, ele diz, quando você lê o texto lá, ele diz, minha iniquidade, meu pecado, minhas transgressões. É uma declaração absoluta da sua culpa diante de Deus. Então ele não aponta para a mãe dele, não aponta para Adão, nem ninguém. E isso talvez seja uma das causas que Deus viu naquele homem, segundo o seu coração. Davi não coabitava com pecado. Davi abominava o pecado. Todas as vezes que Davi pecou, nós encontramos ele se voltando para Deus e pedindo perdão pelos seus pecados. Errou muito. No Salmo 51:5 é que nós encontramos Davi usando uma hipérbole de figura, uma figura de linguagem, para ressaltar a profundidade do seu pecado. Ele sabia dos seus erros. O que é que acontece? Olha, ele sabia que saiu do ventre da sua mãe com a semente do pecado enraizada nele. A inclinação para pecar, por ter dado a natureza adâmica que todo mundo traz com ele. Então ele entendeu e sabia que ele não pecou somente contra Deus, ele pecou contra Betseba porque cometeu adultério com ela, ele pecou contra Urias porque roubou a sua esposa e depois o assassinou de maneira indireta, mandou fazer isso, pecou contra Joabe, o seu general, quando usou para ser cúmplice no seu pecado. E Davi então expôs tudo isso diante de Deus e pede perdão a Deus. E ele então começa a falar aquelas coisas, né? Ele realça a magnitude do seu pecado contra o Senhor e contra essas pessoas, e ele reconhece a pureza e a misericórdia de Deus, a volição de Deus, o desejo de Deus em perdoar o homem. O homem só permanece no pecado se ele quiser. Se voltar para Deus, assim como Davi, qualquer um receberá o perdão divino e voltará a ter uma comunhão com Deus de novo. Então não encontramos respaldo bíblico para afirmar que a mãe de Davi
cometeu adultério contra ele. Né? Não. Essa doutrina da depravação do homem, na Bíblia a gente não encontra. O homem, infelizmente, ele peca porque ele tem inclinação para pecar, por herdar a natureza pecaminosa de Adão. Coisa que agora, em Cristo Jesus, ele tem uma nova natureza, a natureza divina, e essa natureza divina faz com que ele possa se aproximar do seu Criador, do seu Deus. Eu quero... É Romanos 3, 10 e 23. Paulo diz assim: não há um justo. Todos pecaram. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Bom, uma vez que todos pecaram, porque certamente é impossível o homem viver nessa terra sem pecar, porém, nós temos que ter consciência de que Deus nos ajuda, com o Espírito Santo, a vencer e a resistir às ofertas do diabo e o pecado que tão de perto nos odeia, como diz a palavra de Deus, né? Eu quero convidar então aqui o pastor Marcelo, e nós iremos então celebrar a Santa Ceia do Senhor. Glórias a Deus. Você que está em casa, que vai participar conosco, aproxime-se da mesa, prepare o seu cálice, o pão. Quero que a igreja fique em pé. A Deus toda glória, a Deus honra e louvor. Eu quero convidar o Douglas, a irmã missionária Gil, casal de missionários, para isso, que eles possam estar nos ajudando nesse momento, oficiando na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos consagrar esses elementos a seu Senhor. Pai, aqui está, ó Deus, os elementos da Santa Ceia. O cálice, ó Deus, com vinho e o pão. O seu Filho Jesus Cristo, meu Deus, determinou que fizéssemos isso e lembrássemos, ó Deus, da sua morte. Uma morte que nos trouxe vida e vida com abundância. Toda a sua igreja, juntamente comigo, nós consagramos a Ti esses elementos. E te pedimos, ó Deus, que visite o corpo da igreja agora. Consagramos também os elementos que estão na casa das pessoas. Onde houver, ó Deus, uma alma com o pão, com o cálice na mão, para participar desse momento maravilhoso, nós abençoamos agora, Deus. Ó Deus, abençoa a irmã Graça, a doutora Angélica e todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, Deus. O Adriano, meu Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cristiano Braga, meu Deus, visita em nome de Jesus. Visita Severino, meu Deus, um amigo do Paulo Vitor, Pai. Abençoa este jovem em nome de Jesus Cristo de Nazaré e toda a sua família. Senhor Deus, que a sua igreja esteja pronta para participar desse momento. Que nós possamos internalizar a sua palavra e buscar cumprir e obedecer a sua voz. Não permita que façamos uso para condenação, mas que sejamos edificados em o nome de Jesus de Nazaré. Digno de glória.
digno tu és, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, digno de glória. Digno tu és, digno tu és, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, digno de glória, digno tu és. Digno tu és, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, digno de glória. Que a igreja seja purificada nessa noite, meu Deus. Tu és digno de glória. Dia, noite, dia, incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Apresenta o pão ao Senhor neste momento. Você que está em casa, apresente ao Senhor o pão. Ele está aí dentro da sua casa. Ele está com você no seu trabalho. Onde você está, Ele está com você agora. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, apresentou aos discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado, é o sangue que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nos ache aptos, meu Deus, a nos alimentarmos daquilo que simboliza o teu corpo. Você que está em casa, está apresentando esse elemento ao Senhor. Faça uso para a glória de Deus. Alimente-se, ainda que simbolicamente, do corpo de Jesus Cristo de Nazaré, e estreite a sua comunhão com Ele agora, em o nome de Jesus. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Ele vive sim, está entre nós. Não há, Jesus vive para sempre. mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive. Ele vive.
aqui está o cálice do Senhor. E nós estamos, ó Deus, nesse momento, te agradecendo por esta grande oportunidade. Obrigado por nos escolher, Pai, para sermos seus, para fazer parte da sua igreja, o corpo de Cristo vivo na terra. Nós queremos te glorificar, queremos te bendizer pela escolha, meu Senhor. Bebam todos e sejam edificados em Cristo Jesus. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque vivo. Não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos aplaudir Jesus, aplaudir o Senhor pela escolha de sermos chamados para sermos seus filhos, fazer parte desse exército de vencedores na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero abençoar você que está em casa, com a bênção da paz, da fé, com a cura, com a bênção do milagre que Deus há de operar no meio da sua casa, na sua família. Coloque a mão agora sobre aquele lugar que está te incomodando. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que visite o seu lar, que Deus possa tocar no seu corpo e que você receba o alívio imediato da parte de Deus. A Bíblia diz, a palavra da verdade: olha, estes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome eles orarão, expelirão demônios, colocarão suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Portanto, receba agora a cura no seu corpo físico, a cura na sua mente. Você é de Deus, você é nascido de Deus, e porque você é de Deus, o diabo não lhe toca. Receba agora a libertação da parte de Deus. As mentes estão sendo cativas agora ao Senhor. Traz, ó Deus, a este corpo essa mente. Repreenda este espírito de morte, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Grande é o Senhor. Vamos continuar no Espírito. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Pai. Vamos navegar no oceano do Espírito. No oceano do Espírito. O Senhor está Pai. aqui. Te agradecer pelo Glória teu poder nesta noite, por tudo que o Senhor já fez aqui e vai continuar fazendo. Eu navegarei. Deixe-se levar pelo Espírito. O oceano do Espírito, e ali adorarei. Adore a Deus, ao Deus do meu amor. Seu nome é Jesus, eu navegarei. O oceano do Espírito, e ali adorarei. e ali adorarei. Ao Deus do meu amor, Ao Deus do meu amor. seu nome é Jesus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce
Desce como Vem como em Pentecostes, me enche de novo. É Deus, desce como fogo. Vem como em Pentecostes, me enche de novo. Adore a Deus, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Senhor Jesus, Espírito, desce como fogo, enche a tamar, vem como em Pentecostes, vem Senhor, e enche-me de novo. seu nome é Jesus. Diga, eu servirei. Diga, eu servirei ao meu Deus fiel. Ao meu Deus fiel. Ao meu libertador. Ao meu libertador. Aquele que venceu. Aquele que venceu, o seu nome é Jesus. Eu servirei. Diga, eu servirei. Pai, traz a sua paz, meu Deus. Que a alegria do teu Espírito habite em nós. Que nós possamos, ó Deus, te servir com alegria, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Glórias ao teu nome, meu Aquele que Deus. venceu. Aquele que venceu. E o seu nome é Jesus. Desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Santo, santo tu és, Senhor. vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Seu nome é Jesus. Eu navegarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.